E olha, gente, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jesuíno Risato, anulou as condenações de 13 réus no âmbito da Operação Lava Jato. Entre os citados, os que foram inocentados, estão o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e também o ex-ministro Antônio Palocci. As condenações foram assinadas pelo juiz Sérgio Moro em 2017. Risato determinou o envio dos processos desses 13 réus e de outros 2 que haviam sido absolvidos para a Justiça Eleitoral. Risato acatou o argumento, já que em decisão de 2019, o Supremo Tribunal Federal determinou que crimes eleitorais, como por exemplo o Caixa 2, tenham sido cometidos em conjunto com outros crimes, como corrupção ou lavagem de dinheiro, sejam enviados à Justiça Eleitoral. Na prática, a decisão significa que o processo voltou à estaca zero e eu quero comentários justamente do nosso time sobre isso. Afinal de contas, Sérgio Moro hoje se diz pré-candidato à presidência da República, Piperno. Olha, esse tema ele é complicado, mas eu diria para você o seguinte, e vejam, agora é o STJ, não é coisa do STF, né? Se um crime de Caixa 2 ele tem que ir para a Justiça Eleitoral, e até, acho que do ponto de vista legal, me parece algo coerente. Por que, por exemplo, quando foi apontado Caixa 2, envolvendo o ministro Onyx, bastou a ele dizer que estava arrependido, para o Sérgio Moro, naquele momento, falou, é verdade, ele se arrependeu, e não ter tido nenhum tipo de punição. Então, depois acabou pagando uma multa, enfim. Mas o fato é o seguinte, por que em relação ao Caixa 2 dele, as condenações, as punições foram tão diferentes de todos esses e muitos outros por aí? Posso explicar? Por favor. Porque no Brasil impera o rigor seletivo e o perdão conveniente, graças ao excesso de legislação que nós temos e graças à capacidade interpretativa muito criativa dos nossos tribunais superiores. Essa tese que libertou Palocci, Marcelo Odebrecht e a Petelândia toda na Lava Jato, ela foi escrita lá atrás pelo falecido gênio jurídico Márcio Tomás Bastos, aquele mesmo que foi ministro da Justiça de Lula. Ele foi o cara que pensou toda a estratégia de defesa dos condenados ou processados na Lava Jato. Já se previa isso. Vamos criar um atenuante, que é o quê? Tira isso da esfera criminal, joga para a Justiça Eleitoral e a pizza fica prontinha. E os idiotas dos brasileiros, como eu, são obrigados a engolir. Agora, eu queria que vocês pudessem repercutir também uma fala hoje divulgada do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, dizendo que o Bolsonaro comemorou a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão. Ele que é parte integrante dessa história toda, afinal de contas, ele mesmo assinou todas essas condenações, não é, minha querida Bruna Torlai? Olha, se alguém comemorou, parece muito mais provável que tenha sido a ambição política do Sérgio Moro, porque o Lula seria o adversário ideal para o Sérgio Moro, caso ele conseguisse, como é a estratégia da campanha, tirar o Bolsonaro do escanteio e ir para um segundo turno com o petista, tá? Na verdade, o Bolsonaro, ele lamentou tudo o que aconteceu, toda essa descondenação do Lula desde o começo. E diferentemente do Sérgio Moro, que só se pronuncia quando interessa, ele se pronuncia constantemente. Então a gente pode ali rastrear no Twitter, no Facebook, mesmo naquelas lives de quinta-feira, todas as lamentações, né, a respeito da tal de soltura do Lula e mesmo de várias outras maneiras como a impunidade voltou a prevalecer no Brasil. No caso do Sérgio Moro, ele precisa associar o Bolsonaro como alguém simpático a corruptos, como alguém simpático à impunidade, porque ele está tentando recriar o cenário de 2018. Só que é uma recriação artificial, porque o tempo é aquela história, né? Ninguém entra duas vezes no mesmo rio, como dizia Heráclito, né? Os jornalistas confundem, mas é de Heráclito essa frase. Então, 2018 não tem como ser reproduzido artificialmente, mas a gente percebe pelas entrevistas que o Sérgio Moro tem concedido, em especial aquela Gazeta do Povo, e por várias outras de suas declarações, que ele está tentando recriar artificialmente o cenário de 2018, se colocando no lugar que o Bolsonaro acabou se colocando naturalmente de maneira orgânica, né? Então, não sei se isso vai
colar, porque do Bolsonaro e sobre as suas críticas à corrupção, a Lula, etc., a gente tem registro. Agora, de posicionamentos do Sérgio Moro quanto a uma série de abusos de poder cometidos pelo próprio Judiciário, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a gente não tem registro. Registro a gente tem da sua conivência quanto ao abuso de poder, característica de um legalista que já não entende a diferença entre o bem e o mal, unicamente respeita o tal do império da lei. Agora, Constantino, você não acha que o Bolsonaro também tem culpa no cartório desse enfraquecimento da Lava Jato? Porque foi ele quem indicou Augusto Aras para a PGR, o Augusto Aras, com a sua atuação, é um dos grandes aí defensores desse enxugamento da Lava Jato. Cássio Nunes Marques no Supremo Tribunal Federal, eu quero ouvir seu comentário. Paulo, antes deixa eu falar que eu estou decepcionadíssimo de descobrir que a frase era do Heráclito, eu achei que era do Aires Brito, puxa vida. Mas deixa eu seguir aqui com o meu raciocínio, né? Olha só, o presidente Bolsonaro não demonstrou o empenho que muitos esperavam dele na questão do combate à corrupção. Mas o melhor combate à corrupção que ele pôde oferecer ao país foi mais de 1000 dias de governo sem corrupção. Ministérios técnicos, tudo mais. Se ele teve que, em alguns momentos, ceder, fazer acordos políticos para ter governabilidade ou para se blindar até, e isso, de alguma maneira, ajudou a enfraquecer algumas reformas, como a prisão da segunda instância, a própria CPI lava-toga, né, coisas que poderiam ter colocado algum freio aí nesse abuso todo, Supremo e de vários outros, para poder enfraquecer e reagir a Lava Jato, isso pode ser, eu acho que tem gente decepcionada e é do jogo, é legítimo, né? É uma questão muito subjetiva. Eu acho que faltou empenho, eu não gostei muito da indicação do PGR, tudo bem, mas não há nada muito concreto que diga que o presidente Bolsonaro queria esse destino, muito menos que ele ficou feliz com a soltura e a elegibilidade do Lula. Isso é narrativa de quem quer criar a ideia do bolsopetismo, eles se atraem, eles são parecidos, eles precisam um do outro. Isso é narrativa de tucano. Agora, sobre a decisão do STJ, é lamentável, né? De novo, vai em filigranas jurídicas, na questão da competência, assume um erro menor, né? Como disse o Serrão, foi uma estratégia do Thomas Bastos, assume ali o caixa 2, que aí tá tranquilo, e deixa para debaixo do tapete o resto todo. O Palocci é um réu confesso, criminoso, devolveu dinheiro e está solto por e agora vai ser livre desse processo aí por um detalhe técnico. Então, de novo, o Brasil cansa e tem muita gente comemorando esse tipo de impunidade. Não acho que seja o Bolsonaro, muito menos os bolsonaristas. Vai lá, Piperno, em seguida o Serrão. Não, veja, quando Pedi para vocês serem mais breves, tá? Por favor. Não, veja, quando o Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro se acusam, um fala mal do outro, eu sempre tendo a dizer que eles estão... enfim, um momento em que eles falam a verdade, o que não é muito comum em relação aos dois. Vai lá, Serrão. Brevíssimo e brabíssimo. O Ministério Público Federal, que diz ser o combatente da Lava Jato, não aceitou a delação premiada de Antônio Palocci. Foi a Polícia Federal quem teve que fazer isso. Isso é estranho, né? Você, Bruna. Estranho é o povo brasileiro aguentar tudo isso e ficar calado, né? Vamos ver quanto tempo mais vai se tolerar esse tipo de coisa na nossa cara, ser esfregado na nossa cara. Serrão. Eu não aceito esse tipo de impunidade. O combate à corrupção tem que ser uma questão prioritária do cidadão brasileiro. Agora, claramente, a nossa máquina que deveria tratar da corrupção, a máquina estatal, falhou nisso e beneficiou a estratégia dos grandes escritórios de advocacia que hoje estão aí comemorando seus clientes de todas as matizes políticas e ideológicas que estão se safando da Lava Jato. É a barbárie jurídica.